Hoje tem mais um videozinho fashion para mostrar a coleção de alta moda que a grife de Domenico Dolce e Stefano Gabbana apresentou agora no início do mês com um desfile de tirar o fôlego, que celebrou a mitologia greco-romana. O local do desfile não poderia ter sido mais bem escolhido e cheio de simbologia. O Vale dos Templos, um sítio arqueológico em Agrigento, na Sicília, terra de Domenico Dolce. Uma das principais atrações da região, a área foi incluída na lista de patrimônios mundiais da Unesco em 1997. O sítio arqueológico abriga diversos edifícios como cemitérios, portões, um teatro e templos dedicados a divindades como Hera, Asclépio, Hércules, Atena e Zeus. Mas o escolhido para o desfile foi o Templo da Concórdia. O templo, construído no século V a.C., é um dos mais bem preservados templos greco-romanos da antiguidade. No século VI d.C., ele foi convertido em uma basílica por Gregório, bispo de Agrigento, que dedicou o antigo templo aos apóstolos Pedro e Paulo. A dedicação a dois santos cristãos levou à teoria de que o templo era originalmente dedicado a dois deuses gregos. Uma dessas teorias se refere a Castor e Pólux, filhos de Zeus. Mas a divindade realmente cultuada permanece um mistério. O nome Concórdia é fruto de uma interpretação equivocada feita em 1500. Nada confirma que ele possa ter sido erguido para honrar Concórdia, a deusa romana da união. Para conseguir realizar o desfile no local, foram necessários 2 anos de negociações, para que, é claro, todos os cuidados fossem tomados para que o templo não fosse danificado, como, por exemplo, uma passarela de madeira por onde os modelos passariam sem tocar nas estruturas originais da ruína. Foram apresentados no desfile 125 looks maravilhosos. O problema é que se eu for comentar um por um, eu fico aqui até amanhã, né? Então vamos aos que eu achei mais interessantes. Começando com os masculinos. Repare que a parte de cima dessa túnica de seda é uma pintura, Homère, de Jean-Baptiste Auguste Leloir, obra de 1841, hoje exposta no Louvre. Homero foi um poeta épico da Grécia Antiga, ao qual se atribui a autoria dos poemas Ilíada, sobre a Guerra de Troia, e Odisseia, sobre o regresso de um dos personagens principais da Guerra de Troia, Ulisses, a seu reino. A pantalona e as mangas da túnica são estampadas com uma passagem da Odisseia. Essa outra túnica é estampada com a obra Leônidas em Termópila, que representa a Batalha de Termópila, confronto entre os gregos e persas ocorrido em 480 a.C. O óleo sobre tela foi pintado em 1814 por Jacques-Louis David e atualmente também está no Louvre. O look é finalizado com bordados dourados no estilo do período helenístico, quando a Grécia estava sob o domínio da Macedônia. Essa túnica, que eu acho que é um pouquinho mais usável, é estampada com colunas jônicas e com a imagem de Zeus, na mitologia grega, ou Júpiter, na mitologia romana, rei dos deuses e deus dos céus e das tempestades. Já esse look, inicialmente eu achei que tinha sido inspirado por Apolo, o deus da arqueria, por causa da túnica e por causa do arco e flecha. Mas na verdade ele foi inspirado por Aquiles, herói da Guerra de Troia, e que, segundo a lenda, fora mergulhado no rio Estige por sua mãe quando ainda era bebê, tornando-se invencível, tendo apenas um ponto mortal, seu calcanhar, já que ela o segurou por ele ao mergulhá-lo. Ele acabou sendo morto por Paris, príncipe de Troia, quando esse o acertou com uma flecha, justamente no calcanhar vulnerável. Agora vamos aos looks das meninas. Esse vestido aqui, ele é super especial, não somente por ter sido inteiramente bordado com cristais, mas também por lembrar muito o impressionante vestido que Elizabeth Taylor usou ao filmar o icônico longa Cleópatra de 1963, no qual houve um gasto de mais de 100.000 libras com figurino, somente com figurino, um gasto exorbitante para a época. A saia desse look maravilhoso, cujo corset foi inteiramente bordado com cristais e corais, é bordada com a obra O Amor de Helena e Paris, de 1789. Na Ilíada de Homero, Paris, o príncipe de Troia, se apaixona por Helena, esposa de Menelau, irmão do poderoso rei Agamenon de Esparta, e a moça é raptada, dando início à Guerra de Troia, quando Menelau, enfurecido, convoca um exército repleto de heróis e envia seus navios a Troia. O autor da obra também é Jacques-Louis David e, adivinha só, está em exposição no Louvre. Esse look é provavelmente o meu favorito. O capacete que a modelo usa lembra o de Atena para os gregos ou Minerva para os romanos, deusa das táticas de guerra, da sabedoria, da justiça e dos trabalhos manuais. Ela ainda carrega um caduceu, símbolo de Hermes. Hermes para os gregos, Mercúrio para os romanos. Ele é o mensageiro dos deuses, deus da comunicação e sempre carrega o caduceu. A saia é estampada pela obra de Jean-Antoine Théodore Guy Rouste.
Édipo em Colonos, de 1788, em exposição no Museu de Dallas, nos Estados Unidos. Édipo é o personagem principal de uma terrível tragédia grega. Após decifrar o enigma da esfinge, ele é recompensado com o trono de Tebas. O que ele não sabia é que o antigo rei, um homem que ele havia matado, era seu pai, e ele se casou com sua própria mãe. A esposa e mãe de Édipo, quando soube a verdade sobre seu marido, cometeu suicídio, e Édipo cegou a si mesmo. E reparem só como a Dolce & Gabbana e eu fomos feitas uma para outra, já que esse logo também significa da Gabriela. Essa não foi a primeira vez que a moda da Dolce & Gabbana flerta com a história da arte e com a arqueologia. Em 2013, a coleção de outono foi baseada nos mosaicos bizantinos e venezianos da Catedral de Monreale, também na Itália, que estamparam vestidos e serviram de inspiração para bolsas, sapatos e joias incríveis, que reproduziram todo o esplendor do período com muito ouro, pedrarias e algumas imagens como das poderosas imperatrizes da época. E eu fico aqui esperando o patrocínio para poder comprar a coleção inteira, ou mesmo que a Dolce & Gabbana entre em contato. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, que mau gosto!